Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada a Melius, um aviso aos acionistas de Home, outro aviso aos acionistas de WEG, um comunicado ao mercado de Alupar e um comunicado ao mercado de Taesa e trazer aqui um comunicado ao mercado ruim para a Petrobras. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E a Melius, código em bolsa CASH3, reduziu seu prejuízo consolidado em 82% no quarto trimestre de 2022 para apenas 5,4 milhões de reais. Se você excluir dos balanços os efeitos do Bentley, você teria um lucro de 2,8 milhões, o que seria positivo. Ocorre que o volume negociado, bem como o volume de pagamentos, teve queda, então um momento muito ruim para a empresa. Apesar disso, teve crescimento na emissão de cartão de crédito, então a empresa continua crescendo, mas com baixa rentabilidade, inclusive com prejuízo. Por isso que quando você vem aqui no Investidor 10 e procura por Cash 3, que está aqui cotada a pouco mais de 90 centavos, você olha aqui uma margem líquida negativa, um PL negativo, a própria margem bruta da companhia, que você utiliza o lucro bruto, está negativo, ou seja, números muito ruins, um ROI negativo. O único ponto positivo da empresa é crescimento enorme de receitas, mas isso é extremamente especulativo, não há como você prever que esse crescimento todo algum dia dará retorno, razão pela qual particularmente fico de fora de Melius, não é recomendação. Continuando aqui com o Home, um aviso aos acionistas de juros sobre capital próprio. O Conselho de Administração da companhia aprovou um novo JCP no valor bruto de 18,4 milhões de reais. Isso dá 23 centavos brutos por ação, que serão pagos no dia 26/4 de 2023, em apenas um mês, com base na posição acionária do dia 20 de março de 2023. Então você precisa ser dono das ações até o dia 20, de tal modo que dia 21 será a data X, não terá direito mais a receber esses proventos caso ainda não tenha comprado as ações. O valor líquido será de 19 centavos por ação após dedução do imposto de renda. Nas cotações atuais de Home a R$ 17,00, esse valor dá um yield de 1,1%. Meu preço médio em Home é de R$ 14,70. Então, para mim, esse valor tem um outro dividend yield, o chamado dividend yield on cost, que seria de 1,2%, quase 1,3%. Daí a necessidade de comprar a bons preços. Inclusive, Home é uma empresa que eu pretendia aumentar a posição. Muita gente chegou e falou para mim: você está comprando num momento macro ruim. Isso aí não existe. A empresa vem dando bons resultados. E aí eu fui comprando até acumular quase 600 ações, também por conta das bonificações. Por isso que eu tenho 599. A empresa vai pagando bonificações anuais. Então, excelente. Além de bons dividendos, boas bonificações. Em Home, nessas cotações, você pode esperar um yield de 6 a 7%, mais bonificações de 10%. Fora o fato de que a companhia vem se valorizando bastante, vem apresentando resultados fortes. Quem investiu em Home nos últimos 10 anos teve um retorno de 600%, com um retorno real de quase 300%. É um típico caso de turnaround que deu certo. A empresa tem um ROI excelente, uma dívida controlada, cresce seus lucros e receitas. Por isso que é uma ação que eu pretendo encarteirar por muito tempo. Prosseguindo com WEG, a ação da nossa carteira Philip Fisher, a mais vencedora dela. Aqui dentro da nossa carteira Philip Fisher, WEG acumula alta de 56%. Utilizei o indicador Peter Lynch para comprar num bom preço, que seria de 25,64. Tenho aula sobre isso lá na área de membros associado Mirai. E a WEG aprovou também juros sobre capital próprio da ordem de 5 centavos por ação, dando aqui 4 centavos líquidos. A WEG é uma empresa que não paga tanto dividendo. Apesar disso, o dividendo dela não é baixo, acontece que a cotação dela é elevada, porque ela tem um payout ali próximo de 50%. Isso para mim não é um dividendo baixo. Só para você ter uma ideia, o Banco do Brasil tem payout de 40%, o Banrisul 50%. Acontece que esses bancos negociam múltiplos baixos, enquanto o WEG não, negocia múltiplos de 40 vezes lucro. Por isso gera uma aparência de dividendo baixo, porque o dividend yield fica baixo. E aí óbvio que 4 centavos por ação é um valor insignificante, principalmente nas cotações atuais de R$ 40, dá exatamente 0,1% de yield. O pagamento vai ocorrer no dia 16 de agosto, ela demora um pouquinho mais para pagar, com base na posição acionária do dia 17 de março de 2023. Hoje, WEG, por exemplo, está num preço bem elevado, veja que ela subiu 30%, algo próximo de Home, olha só que interessante. Acontece que ela acabou esticando muito, seu PL foi para 40 vezes lucro,
contra um crescimento de lucros da ordem de 25, 26%. Por isso, hoje não seria um bom momento para minha carteira aportar em VEG. É preciso aguardar os próximos resultados, não é recomendação. E sobre a Alupar, ela trouxe aqui um comunicado ao mercado, que é o mesmo de Taesa. Vamos olhar aqui por Taesa. Acontece que as duas são sócias no mesmo projeto e nesse caso as companhias trazem o seguinte, que a sua subsidiária Empresa Sudeste de Transmissão de Energia S.A., AEST, que 50% é Taesa, 50% é Alupar. A AEST obteve ontem do Operador Nacional do Sistema Elétrico o termo de liberação definitivo, não é mais provisório, autorizando o início da operação comercial definitiva, então agora não tem mais enrolação, das instalações de transmissão a partir do dia 3 de março de 2023. A companhia lembra que a AEST já havia obtido o termo de liberação da Receita, o qual autorizou o recebimento de receita a partir do dia 9 de fevereiro de 2022, então não vai impactar agora nas receitas de Alupar e Taesa, mas ao menos daí mais uma operação que vai se tornar contínua para essas empresas, principalmente com Taesa, em que há um certo temor do mercado, na minha visão não tão justificado, já que o histórico da empresa demonstra o contrário, mas é um temor de que a empresa perca algumas concessões que irão vencer e não consiga outras com idêntica ou melhor rentabilidade. Mas ficar se preocupando com isso não vai mudar nada na sua vida, você não vai mudar a realidade por conta disso, e são riscos inerentes a empresas desse setor, e mesmo que existam esses riscos, são extremamente baixos, com empresas extremamente defensivas e com receitas bastante previsíveis após obtenções das concessões, como é o caso de Taesa, Alupar e Transmissão Paulista. Lembrando que esse empreendimento, o Oeste, ele se refere ao lote 22 do leilão 13 de 2015, então olha o tempo que leva até, de fato, o empreendimento começar a dar receitas para essas empresas. Então esse ano é um ano que vai haver algo próximo de 50 bilhões de reais em leilões e investimentos. Os investimentos podem levar algo próximo de 7 a 8 anos para serem realizados e só a partir dali começarão a dar receitas. Receitas estas que historicamente foram elevadas, fazendo com que o payback fosse curto, mas ainda não sabemos se isso vai se repetir, já que hoje o mercado está mais concorrido, tanto que você percebe que os deságios que são dados nos leilões têm crescido por conta da concorrência, algo que eu gosto de Alupar, que me fez aumentar a posição na companhia, fazendo inclusive uma transição de Energias do Brasil para Alupar. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card. Ela é uma empresa que é bastante cautelosa nos leilões e ela não entra em qualquer leilão só para não perder receita. Ela só entra naqueles que de fato ela, após fazer um estudo detalhado, consegue verificar um retorno positivo para o acionista, um VPL que realmente seja interessante. A RAP da Este é de quase 150 milhões de reais para esse ciclo 2022-2023, sendo localizada ali entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, sendo então 75 milhões de reais por ano para cada empresa, Alupar e Taesa. Sendo que a Alupar, após toda essa subida, subiu bastante nos últimos 12 meses, acabou ficando até com um PL superior da Taesa, só o seu indicador preço-valor patrimonial que permanece abaixo de Taesa. De qualquer forma, as duas empresas aqui hoje não estão exatamente baratas, contudo a Alupar é uma empresa que tem um potencial de crescimento maior, então mesmo tendo se valorizado mais, pode entregar ainda mais crescimento do que Taesa. Historicamente o crescimento das receitas e dos lucros de Alupar foi superior a 15%, em Taesa fica ali entre 10% a 12%, porque já é mais robusta, mas até por isso que paga mais dividendos. A Alupar começou a aumentar dividendos agora, inclusive criou uma política de dividendos nova para dividendos trimestrais, e isso também atraiu investidores que pensam em dividendos. De qualquer forma, de novo, as duas, como são boas empresas e vem dando bons resultados, e no caso de Taesa muito por conta dos bons dividendos, elas não caem muito, permanecem com cotações estáveis. Já a Transição Paulista, por ter parado de pagar proventos, ela acabou ficando mais depreciada entre as três. É por isso que você olha aqui para a Transição Paulista, você verifica uma distorção. Enquanto as duas pares setoriais subiram nos últimos 12 meses, a Transição Paulista caiu e por isso negocia até mesmo abaixo do valor patrimonial as preferenciais, as ordinárias não. Mas veja que a relação preço-lucro dela está próxima de Taesa, então apesar dela ter caído muito, ela não está extremamente barata, está um pouco mais barata que as demais. Então se você segue o Value Investing, pode fazer sentido. No caso eu tenho as três na carteira e estou aportando em Alupar, seja porque
ela tem um maior crescimento, seja porque os resultados dela estão melhores na minha visão, seja ainda porque dentro aqui do meu portfólio eu já tenho posições extremamente elevadas em Taesa, Transição Paulista, cada qual ali com mais de 5% de participação, enquanto em Alupar minha participação é de 2% aqui em Alup 3, mais 1,2% aqui em Alup 11. Quero aumentar pelo menos aí a posição até chegar a 5%, então eu quero comprar mais 2% aqui, chegando a 3,39%. Ou seja, comprar aí um pouco mais de R$14.000 em Alupar. E sobre Petrobras, ela publicou um comunicado ao mercado ruim, informando que em razão dos julgamentos ocorridos no âmbito da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o CARF, ou seja, informando aqui uma decisão no âmbito administrativo de recursos fiscais, aqui no caso recursos especiais apresentados pela Petrobras. A Petrobras infelizmente teve decisão desfavorável, que negou os recursos por entender que seriam devidos o CID e PIS/COFINS e importação relativos aos pagamentos de afretamento de embarcações para pessoa jurídica no exterior nos anos de 2010, PIS/COFINS, 2011 CID e 2013 CID, PIS/COFINS, no valor aproximado de 18 bilhões de reais. Ou seja, são problemas dos anos de 2010, 11 e 13 que estão ainda sendo discutidos no âmbito administrativo e que agora, com o recurso final do CARF, gerou um débito de 18 bilhões de reais para a Petrobras. Veja que como o lucro de Petrobras em 2022 foi de 189 bilhões, isso significa algo próximo de 10% do lucro anual, mas foi um lucro recorde. Se você comparar com 2021, esse débito seria algo próximo de 15% do lucro, então é sim um débito muito relevante até para a Petrobras. E vale ressaltar que essa decisão do CARF é definitiva, não tem mais como fazer qualquer recurso no âmbito administrativo. Para quem não sabe, âmbito administrativo significa tudo quanto é processo que corre fora da justiça. Então pode ser chamado de administrativo ou extrajudicial. Quando ocorre dentro da justiça, no âmbito de um processo judicial, aí então é ali que se chama o âmbito judicial ou judiciário, tá? Então agora o que precisa fazer a Petrobras? Ela precisa adotar medidas judiciais, ela tem que entrar com processos judiciais para questionar essa cobrança e também para garantir o débito. Eu acho muito cômico isso aqui, porque como vocês bem sabem, quem controla a Petrobras é a União, que detém ali 50,26% das ações ordinárias. E tá aqui a Petrobras lutando contra um débito bilionário da União, já que CID e PIS/COFINS pertencem à União. E agora a Petrobras, que pertence à União, precisa ir na Justiça Federal, bater nas portas lá da Justiça Federal, que tem juízes que são empregados da União, que é interessada nesse débito, para falar, a cobrança é indevida. Então vira um teatro, é um negócio que realmente eu acho muito engraçado. Provavelmente vai ter gente dizendo aqui nos comentários, mas isso é normal, a empresa tem que pagar seus impostos, sim, mas todo esse teatro, todo esse arcabouço, de um lado tem a empresa controlada pela União, de outro lado tem a União querendo cobrar imposto, de outro lado tem um juiz federal que é pago pela União. Tudo isso só mostra como o Estado é extremamente falho, mas enfim. E o pior de tudo aqui, desse débito, é que provavelmente ele não está no preço. Por quê? Porque a expectativa de perda dessa contingência é considerada possível pela Petrobras, pela contabilidade da Petrobras, sendo objeto de notas explicativas das demonstrações financeiras, e a decisão do CARF não implica provisionamento. Ou seja, a Petrobras não vai reservar esses 18 bilhões para pagamento desses tributos. E aqui vale um comentário. Dentro do CPC 26, que é a norma contábil técnica para provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, aqui dentro das definições desse CPC você encontra o seguinte, que as provisões que são reconhecidas como um passivo, então você já reconhece como uma perda e separa o dinheiro para pagar caso de fato o evento se concretize, são obrigações presentes e que sejam prováveis, ou seja, é preciso que haja uma probabilidade, ou seja, que a obrigação seja provável de ocorrer. Já no caso desse débito, curiosamente, a Petrobras considerou como meramente possível. Quando é meramente possível, você não provisiona. Quando é provável, você provisiona, como está ali na norma técnica. Isso é um tanto quanto esquisito. Como assim, uma decisão definitiva do CARF, com um débito desse tamanho, a contabilidade lança como meramente possível? Acho isso aqui bastante questionável, não sei sua opinião, deixa aqui nos comentários. E veja que, diante desse comunicado ao mercado, Petrobras já abriu no dia 15 de março, desabando ali 2,4%. De qualquer forma, a princípio,
os altos dividendos de Petrobras vão permanecer? Claro que não desse tamanho, mas você pode esperar aí pelo menos 15% de yield em Petrobras nessas cotações, o que me fez manter uma pequena posição na companhia. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado do Mirai. Você recebe aulas exclusivas, até mesmo como calcular o retorno possível e provável de uma franquia, aulas de como fazer a gestão de risco da sua carteira, de como investir no exterior, de indicadores da análise fundamentalista, o desempenho das nossas carteiras Small Cap, Philip Fisher, Principal, a carteira do 0 ao 100 mil. Você também tem aulas aqui de como calcular o preço justo das ações e diversas outras aulas, já são mais de 30 aulas acumuladas, e também lives exclusivas comigo aos sábados, onde você pode tirar suas dúvidas e ficar de olho nas ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito de Petrobras nesse momento. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!